Quando pensamos em qual é o meio de transporte mais usado no Brasil, logo lembramos das imagens de congestionamentos em grandes metrópoles. Elas nos fazem pensar que o carro é responsável pelo deslocamento da maioria da população. Isso ocorre porque, se observarmos as ruas e avenidas em qualquer cidade, veremos muitos automóveis e motos circulando. No entanto, a maioria da população brasileira se locomove a pé. Quer saber o que mostram as pesquisas e um ranking completo? Confira este artigo especialmente produzido pela Sportbuy. Circulação de pessoas a pé pode soar estranho para muitas pessoas, mas as pesquisas sobre transporte no Brasil contabilizam a locomoção a pé como a preferência da maioria das pessoas no país. Os dados da Associação Nacional de Transporte Público, ANTP, apontam que em municípios de 60.000 a 100.000 pessoas, 44% das viagens são realizadas a pé. No entanto, quando pensamos em qual é o meio de transporte mais usado no Brasil, é preciso considerar que em relação a centros urbanos, que ultrapassam o número de 1 milhão de moradores, a porcentagem de pessoas que andam a pé diminui para 35%. Em segundo lugar, o carro. Entre os meios de transporte terrestre, o carro aparece em segundo lugar. A pesquisa aponta que caminhonetas, utilitários e automóveis representam 26% das viagens realizadas no Brasil. Mesmo em segundo lugar, quando o assunto é gasto de energia e poluição, os carros saem na frente. De acordo com os dados da ANTP, os automóveis são responsáveis pelo consumo de 60% da energia referente à mobilidade urbana, ao mesmo tempo que emitem 38% dos gases de efeito estufa. Qual é o lugar do ônibus? Quando pensamos em qual é o meio de transporte mais usado no Brasil, impossível não lembrar do ônibus. Esses veículos de transporte coletivo, tanto municipais quanto intermunicipais, constituem 24% de todas as viagens. Sendo assim, entre os meios de transporte, o ônibus representa 27% do total de energia consumida. Há também uma diferença de acordo com o tamanho da cidade. Nas menores, o ônibus representa 19% entre os mais usados, enquanto esse número sobe para 26% nas cidades maiores. As motos no Brasil. De acordo com a ANTP, as motos no Brasil constituem 4,4% das viagens totais. Em relação à distância, 5,8% total da distância percorrida anualmente é feita com motocicleta pelos brasileiros. A moto é responsável por consumir 4% da energia relacionada ao consumo do transporte nas cidades. Quando o assunto é a emissão de poluentes, a moto no Brasil representa 5% dos poluentes. Quando observamos o meio de transporte mais utilizado em cidades pequenas, ela pode chegar a 7% do total de deslocamentos. Nota-se a maior presença de motos em cidades com a economia menos robusta. Motos elétricas no Brasil. As motocicletas elétricas são baseadas em um mecanismo semelhante às motocicletas movidas a gasolina. Elas usam um motor elétrico para gerar energia, que é transformada em movimento. No entanto, há uma diferença. Em vez de queimar gasolina, o motor de uma motocicleta elétrica usa eletricidade como combustível. O número de motos elétricas no Brasil está em franca expansão. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABRAVE, no último ano, o emplacamento de motos elétricas teve um salto de 878% em relação ao ano anterior. O componente mais importante de uma motocicleta elétrica é a bateria. Essas motos não precisam de motores grandes, mas sim de muito espaço para as baterias. Cada motocicleta elétrica geralmente usa uma única bateria. Existem vários tipos diferentes de baterias, como a de lítio, íon de lítio, fosfato de lítio e fosfato de íons de lítio. Melhores motos elétricas no Brasil. Quem deseja adquirir uma moto elétrica no Brasil precisa conhecer as melhores disponíveis no mercado. Na maioria das listas que você vai encontrar, em primeiro lugar está a Volts EVS. Essa moto apresenta conjunto óptico Full LED e painel de LCD. Além disso,
A motocicleta conta com integração para smartphone. Outro destaque quando pensamos em qual é o meio de transporte mais usado no Brasil em relação a modais elétricos é a Super Soco TC Max. Essa motocicleta elétrica possui quadro de alumínio e velocímetro analógico para manter uma estética vintage. A moto também conta com rodas de liga leve e freios CBS. Entre as principais motos elétricas do Brasil, destaca-se a GW SK14RS. Nessa motocicleta, você vai encontrar bateria de lítio, que garante 150 km de autonomia. Além disso, ela apresenta conjunto óptico de LED, freios a disco e conexão Bluetooth para smartphone. Informação e itens especiais com a Sport Buy. Descobrir qual é o meio de transporte mais usado no Brasil é essencial para quem deseja se manter bem informado. Se você faz questão de saber tudo sobre motociclismo, acesse os outros conteúdos do nosso blog. Confira artigos exclusivos sobre manutenção e boas práticas. Se você procura peças para manutenção ou tem a intenção de turbinar sua moto, acesse a nossa loja online. São centenas de itens especiais de marcas renomadas no mercado em condições exclusivas. Para deixar sua moto tinindo como nova, conta com a Sport Buy.